Primeira questão que devemos considerar que são motivos da mídia não ser neutra. Primeiro que ela deveria ser neutra. Na teoria é maravilhoso esse pensamento, mas na prática não é. Primeiro, pessoas que querem divulgar informações são privadas de expor informações. Essa é uma das primeiras questões. Você partir da ideia que a mídia vai ser neutra, é que qualquer pessoa que tem alguma informação, ela poderia expor essa informação. E isso na prática não acontece. Daqui a pouco eu vou dar os exemplos. Eu estou só preparando o terreno. Estou fazendo aqui as afirmações, que talvez sejam pesadas para alguns, um pouco sem sentido, mas daqui a pouco eu vou provar elas. Segundo, as pessoas são privadas por algum ente de obter as informações, inclusive em nível de infraestrutura de internet. Como assim? Vamos supor que até mesmo quem queria colocar a informação na internet colocou. Tem as informações e as pessoas que querem acessar a informação, elas não conseguem. E quando eu falo aqui até mesmo de infraestrutura, é porque é uma das formas mais pesadas de você fazer isso. E quem faz isso? De forma assim, em grande escala, em que afeta mais de 1 bilhão de pessoas. A China faz isso. O usuário da internet, como essa imagem me apresenta, ele vai tentar acessar um conteúdo que para você é muito simples, é muito fácil. Você está usando essa ferramenta agora, que é o YouTube. Sabia que o YouTube não existe na China? Você não pode assistir o YouTube na China? Porque quando a pessoa vai fazer a solicitação na internet, a requisição na grande rede de computadores para acessar o YouTube, existe um firewall, que é um mecanismo que praticamente é utilizado em qualquer sistema operacional, inclusive, que é um mecanismo de proteção para que você não entre em páginas que sejam maliciosas, vírus e por aí vai. Eles usam isso para impedir você de acessar conteúdos como o próprio YouTube. Os motivos você já deve até imaginar. É que vai deturpar o sistema chinês, que vai trazer maus ensinamentos, que tem coisa equivocada, problemas e por aí vai. Vai afetar e desestabilizar a própria política da China. Então, esses argumentos são utilizados e o governo bloqueia. Simplesmente, você não consegue nem assistir o conteúdo. Ele não dá nem a chance de você escolher o bom e o ruim, ele simplesmente impede tudo. Então, existe mecanismos de contornar isso? Sim, existe. Você vai pelo menos ter que utilizar uma VPN, que é um mecanismo em que você, olha só, aparato tecnológico, né? Para você contornar e obter acesso à informação, você obter acesso à informação que está no YouTube, você precisa fazer uma conexão com um servidor de uma empresa que você paga. Geralmente tem versão gratuita, mas a versão gratuita sabe, né? Se é gratuito, você é o produto. A versão paga, você paga por um serviço para que você se ligue, vincule a um servidor, a um outro endereço de IP, uma outra requisição. Essa requisição não é a do YouTube, esse endereço não é o do YouTube, e essa empresa, esse grupo, esse servidor, ele vai lhe direcionar para que você possa ter acesso ao conteúdo do YouTube. Então você teve que jogar para um servidor para que ele pudesse fazer esse acesso para você. Você terceirizou o caminho. Então, pessoas na China conseguem assistir o YouTube hoje sim, mas só que com esses artifícios, utilizando-se desses recursos. Porque se não for assim, eles não conseguiriam ter acesso ao YouTube, tá certo? Então, olha só a gravidade. Partindo da ideia que o que está no YouTube também é todo o conteúdo, né? Ou quem quer postar consegue colocar lá. Então, é outra discussão também. Mas, em nível de infraestrutura, esse aqui é um bom exemplo. Então, perceba que os governos podem proibir você de acessar a internet ou de acessar parte da internet. Mas vamos partir da ideia, avançando ainda, no subsídio muito interessante, que mesmo que você consiga ter acesso aos conteúdos, você consegue ter acesso, você ainda vai ter alguns problemas. Eu quero colocar aqui um deles, um dos principais, que cada jornal, cada rádio, televisão, ela possui viés, ela possui parcialidade. E daqui a pouco eu vou explicar porque existe vieses e existe parcialidade. Eles possuem uma pauta que às vezes não está tão explícita. Alguns existem um que chamamos de editorial ou visão do grupo, que apresenta algumas diretrizes. Então, de alguma forma, explica um pouco do viés ou da parcialidade daquela emissora, daquele rádio, daquele jornal. Então,
É algo a considerar algo até positivo. Mas quando você não tem isso, não tem esse arcabouço de imparcialidade muito estruturado, então você vai ter uma série de problemas. Daqui a pouco eu vou mostrar casos práticos, você identificar o que é que eu estou querendo dizer com isso. Quarto elemento dos motivos da mídia não ser neutra. Cada Big Tech. E aí você pode perguntar, o que é Big Tech? Big Tech são as grandes empresas de tecnologia, né? Big de grande, Tech de tecnologia. Então, Big Tech, uma palavra que ganhou aí muita importância mais recentemente e tem essa conotação. Então, são as grandes empresas de tecnologia, como o Google, como a Meta, o Facebook, a Microsoft, a Apple. Então, essas são as Big Techs. Elas escolhem o que pode ser publicado. Você vai postar algo no Facebook, algo no Instagram, existem critérios. Nem tudo que você quer postar é permitido. E o critério do que pode e o que não pode é um critério estabelecido internamente dentro da própria plataforma, que são critérios minimamente, somos otimistas, duvidosos. Critérios instáveis. Serve para alguns e não serve para outros. Para alguns pesam a mão, para outros pesam menos. Então, tem questões quanto a isso também. Então, vamos partir da ideia que o conteúdo até foi aceito, mas ele não vai ser entregue. E aí vou dar um exemplo bem curioso, interessante. O YouTube e o Instagram são bons exemplos disso. Eu tenho o canal, o Escola Biblicast, tem quase mais de 9 mil inscritos, né? Vai caminhar aí para 10 mil inscritos o canal. Então, uma maravilha, né? Mas a maior parte das pessoas que se inscrevem no canal, elas não recebem o conteúdo, elas não são notificadas quando tem. Até mesmo a pessoa que quando se inscreveu no Escola Biblicast, ela ativou o sininho, ela manifestou o interesse de receber as notificações, inclusive você vai estar vendo o arroba, né? Se estiver acompanhando pelo YouTube. E mesmo assim o YouTube escolhe por ela que ela não vai ser notificada e que ela não vai receber o aviso que teve mais uma lição bíblica postada do Escola Biblicast ao longo da semana. Não vai nem ficar sabendo disso, porque o YouTube escolheu que você não vai ter acesso a isso. O Instagram de igual forma. E aí você começa a entender por que o Escola Biblicast prioriza o Telegram e não o Instagram. Porque o Instagram, ele é uma rede social em que, na verdade, o conteúdo não é distribuído da forma que eu quero e como eu quero, mas sim como uma plataforma quer. Então, é só você observar. Alguns de vocês até me seguem no Instagram. Mas, qual foi a última vez que vocês viram uma postagem minha? Eu tendo postado conteúdo, lógico. Você vai ver que faz bastante tempo. É porque o Instagram resolveu não postar nada pra você, não lhe notificar em nada. Os stories, e aí vai. Então, você fica sem saber das informações. É lógico que existe um algoritmo que tenta entender o que é que você mais gosta e vai priorizar esse tipo de conteúdo. Mas, mesmo assim, ele escolhe que você não tenha acesso ou não veja alguns tipos de conteúdos. Como é que ele faz isso? Empurrando um monte de coisa na sua frente. Até você chegar no conteúdo do Escola Biblicast, você já até cansou, né? Você não está nem mais observando, não está nem mais agarrado lá com o celular, por exemplo. Então, isso são exemplos. Quando se dá no Telegram, que é um exemplo paralelo para você entender um pouco a lógica, eu não estou refém do algoritmo. A pessoa, por livre e espontânea vontade, entra no canal, acessa os conteúdos e eu tenho um contato direto com ela. O canal do Telegram do Escola Biblicast tem mais de 3 mil inscritos. Então, esses 3 mil inscritos, eles recebem. Cada clique que eu der aqui no celular, vai aparecer a mensagem para eles. Um aviso que eu dou, uma aula postada, vai aparecer para eles. Lógico, eles têm dentro do aplicativo a opção de desativar as notificações. E perfeito. Você escolheu desativar as notificações. E se você quiser manter as notificações ativas, o aplicativo vai respeitar isso. Então, o Telegram ele não é uma rede social. Por mais que ele possa criar grupos que são redes ali dentro. Mas o Telegram é muito mais um mensageiro. Ele é um distribuidor de conteúdo. É uma espécie de e-mail muito mais prático, fácil, direto e acessível. Por isso que eu priorizo esse tipo de conteúdo no Telegram. Porque no YouTube e no Instagram eu fico refém. Então no YouTube tem um conteúdo,
e eu coloco lá. Eu coloco conteúdo no podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e coloco lá. Então você consegue ter acesso. Então aqui é para você entender um pouco do raciocínio, a lógica. Funciona assim. Quinto elemento. O governo impede, regula o exercício de atividades que envolvem direitos universais do homem, como por exemplo do credo, o da fé. Então você vai dizer, não, mas isso não acontece. Não acontece porque você está no Brasil. Ou porque você ainda não vivenciou isso em outros contextos. Mas isso acontece sim em diversos outros lugares. Então, o governo impede. Vamos agora aqui para explicações mais práticas, mostrando exatamente tudo que eu estou afirmando aqui. Por que essa é uma questão importante? Como falei que a mídia não é neutra, então você precisa identificar quem controla a mídia. Porque ao saber disso, você pode entender as motivações e os vieses de cada pessoa, ou de cada grupo. E, primeiro, quem controla a mídia, políticos. E quando eu falo política aqui, é importante entender que não é exatamente o deputado, o prefeito, o governador ou o presidente. Não é eles na função do exercício que eles estão atribuídos profissionalmente, né? Exercendo a sua função política. Não é isso. Eu estou falando deles como pessoas fora desse ambiente. O deputado, dono de TV, dono de rádio. Alguém da família dele muito próxima sendo dono das emissoras. Então, é esse o nível do que eu estou falando. Outra questão também que poucos consideram são os fundos de investimento. Nos Estados Unidos, várias empresas de mídia, elas pertencem a um fundo de investimento. Então, às vezes, um enredo de aumento de taxa de juros, redução de taxa de juros da economia, o pânico na sociedade, ele é criado, às vezes, com o propósito de enriquecer alguns grupos, certo? Outra questão importante, as Big Techs, que já mencionei, Google, Microsoft, Meta, elas controlam o que você tem acesso e como tem acesso. Eu falei agora há pouco da questão do Instagram, que pertence à Meta. Ela controla aquilo que você vai ver, de forma que ela utiliza-se de um algoritmo que privilegia o consumo e a compra de produtos e de serviços com os anunciantes da Meta. É esse o maior objetivo do Meta, do Instagram. É esse. Essa é uma máquina de fazer dinheiro para eles. A Microsoft e o Google, eles têm inclusive mecanismos de busca que você só acessa alguns conteúdos buscando dentro dessas plataformas. E aí você vai descobrir que elas mostram aquilo que elas querem e como querem. Daqui a pouco você vai ver exemplos bem interessantes quanto a isso. Governos, e alguém pode pensar que quando falar governo aqui, é apenas a ditadura. China, Coreia do Norte, mas não é por aí. Governos também não ditatoriais, eles empregam e fazem mão de bloqueios, censura na internet. Seja pelos líderes do executivo, seja pelo parlamento, ou até mesmo pelo judiciário. Então, são questões que devemos, obviamente, considerar. Agora eu quero mostrar para você aqui prints de principais portais de notícia mais populares que eu fiz dentro do intervalo de uns 5 minutos, para você verificar que não existe uma unidade de pensamento, que eu acho até positivo, certo? No jornal. Então você tem que identificar que cada fonte que você pega, ele vai dar uma conotação, ele vai dar um direcionamento. Então, qual fonte você está olhando? Não é melhor você talvez olhar mais de uma fonte? Parece ser mais prudente. Então, perceba que esse aqui é de um jornal, não vou ficar gastando energia de falar das matérias, não é esse o caminho, mas só para você verificar isso. Tudo isso aqui vai estar o slide com essas informações, formato PDF, PowerPoint, o link na descrição deste podcast ou deste vídeo no YouTube. Aqui mais uma, coisa até um pouco, talvez um pouco distante da realidade de nós, mas são questões que, ou mais um outro jornal, mais um outro com questões ainda mais periféricas, né, talvez para alguns. Então, perceba que isso é a primeira página desses lugares. Então, informações bem distintas. Agora vamos entrar aqui numa seara em que falamos sobre os problemas das redes sofrerem intervenção estatal. Olha só, um exemplo aqui bem interessante. Putin bloqueia acesso ao Instagram na Rússia, Facebook e Twitter já estão inacessíveis há dias. Isso aí foi no início do ano passado, por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Perceba que um país inteiro
bloqueia 3 redes sociais. Por quê? Porque o governante de plantão quis, certo? Então você tem mídia neutra nesse sentido? Não. Só acessa se você usar de artifícios que boa parte da população desconhece esse tipo de conhecimento, né, de tecnológico, para poder tentar minimizar isso. E, inclusive, parte desses usos de tecnologias são perseguidos também para que as pessoas nem sequer também usem elas. Então, imagina só essa questão. Os políticos donos de mídia, né? Então, é curioso o interesse dos políticos por canais de mídia. Será que não é porque influencia no pensamento da sociedade? Será que talvez não define aquilo que as pessoas vão achar que é mais adequado, correto, justo? Será que também não serve para perseguir opositores políticos? Então, será que na verdade o jornal então que eu estou assistindo na minha emissora local, que tem uma concessão pública, será que ele está sendo imparcial ou está beneficiando apenas um lado político? Então perceba que a mídia não está sendo neutra. A mídia pode não estar sendo neutra. O jornal local, a sua rádio local. O governo brasileiro aqui não vou falar em nome de político especificamente, mas olha aí esse candidato que estava propondo o quê? Regular a mídia. E alguns especialistas veem o quê? Como uma forma de possível censura. Principalmente quem é de pensamento contrário. E é interessante que isso aqui é para que se aplica para a esquerda e se aplica para a direita, viu? O pessoal pensa que é só um lado que é a favor disso. Não. Tem pessoas dos dois lados a favor disso aí. Contudo que a censura não seja para quem pensa igual a mim, né? A censura é para os outros. A censura para os opositores. Esse é o problema. Mais um caso. E olha, no Brasil, usuários que tentaram burlar o bloqueio do Telegram com VPN também estão sujeitos a multa. E aí é interessante, vou recapitular isso para vocês. Ano passado também isso. O Telegram estava sendo multado, sendo notificado por causa de questões envolvendo fake news, o que é absolutamente correto, né? Fake news tem que se eliminar, tem que... Mas aí você vai eliminar toda a plataforma porque não foi obtido o êxito de punir o responsável. Aí já é um exagero. Mas isso aconteceu dentro do campo do judiciário e dentro da medida que foi indicada a ser tomada, até mesmo quem usasse da VPN, aqueles recursos que eu mostrei agora há pouco no início desse subsídio, que várias pessoas usam na China para acessar conteúdos, aqui no Brasil usar a VPN para acessar o Telegram seria um problema. Ou seja, ano passado, quando eu estava disponibilizando slides, conteúdos como esse aqui do Escola Biblicast no Telegram, porque o Telegram eu consigo entregar o conteúdo, diferentemente do Instagram, ou até mesmo do YouTube, o Telegram seria banido. Eu não conseguiria fazer com que o meu conteúdo ficasse disponível aqui no Brasil, ele ia continuar existindo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ia conseguir acessar, mas do Brasil não. Aí, para alguém acessar do Brasil, teria que usar uma VPN. Mas só que para usar a VPN, segundo a medida que tinha sido implementada, a pessoa também não ia poder usar, porque poderia ser multada. Então, se você for observar, momentos antes desse tipo de situação, pessoas poderiam ser prejudicadas porque não conseguiriam se comunicar via o Telegram. O Telegram é uma espécie de concorrente do WhatsApp, que inclusive é muito melhor, né? Não vou nem entrar nessa discussão aqui. Mas as pessoas não conseguiram se comunicar, não conseguiram trabalhar. As pessoas não iam conseguir se preparar para a escola dominical por causa disso. O pessoal ia ficar sem o conteúdo da escola Biblicast, como é que pode? Então, perceba o nível do que pode chegar a perseguição, a não neutralidade da mídia. Então, a mídia ela pode não estar sendo neutra. Por quê? Porque pessoas estão interferindo nessa neutralidade. Então, a mídia ela não é neutra porque vários agentes trabalham contra essa neutralidade. É interessante que inclusive, eu vi isso ao vivo quando aconteceu. Estava acompanhando a Globo News e esse comentarista, esse jornalista, falou. E interessante que ele usou a situação da própria guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque exatamente por vários problemas envolvendo as mídias mais tradicionais, em que a própria Rússia estava tentando cortar o sinal praticamente, fazendo ataques às torres de transmissão e essas questões,
a Ucrânia entendeu que o Telegram era uma ótima ferramenta para difundir as informações, passar o que tem que ser feito, destruir as fake news, ou falar que as fake news, né, não existiam, eram equivocadas, afirmações da Rússia. Então o Telegram era uma ferramenta para isso. Era onde jornalistas estavam bebendo como fonte de informação para poderem considerar repassar para o grande público, no Brasil e outros países. E esse jornalista, ele comentou que, infelizmente, os colegas brasileiros, ele não estava no Brasil, então ele poderia continuar usando o Telegram normalmente, mas os colegas que estavam no Brasil iam estar sendo limitados a exercer sua profissão como jornalista, porque eles ficariam sem uma fonte, porque eles não poderiam acessar o Telegram. Então, estava prejudicando o próprio trabalho de jornalistas ao divulgar informações. Ou seja, aquilo que o jornalista julgasse que era importante reportar para a sociedade, exatamente buscando a neutralidade da mídia, né? Deixar a informação lá, e a pessoa absorver ou não, se quiser, ela estava sendo impedida na fonte. Então perceba que a mídia não é neutra. Mais uma vez, um caso evidente disso. Esse bloqueio de fato não se concretizou, porque, digamos, na última hora, o Telegram ele acatou e deu um feedback para a justiça brasileira, e aí fez com que a decisão tomada não viesse a cabo de fato. Uma outra questão que alguém pode levantar é que o controle da mídia, ou a não neutralidade da mídia, se dá apenas por governos. E, sim, acontece também pelas empresas, não apenas por governo, mas pelas empresas, as próprias Big Techs. O Twitter, uma grande empresa de tecnologia, quando foi adquirida pelo milionário Elon Musk, ele fez, como uma das primeiras decisões, eliminar as contas, né? Desativar as contas dos jornalistas que faziam cobertura e falavam de questões, inclusive, da própria vida do Elon Musk. Então, você pode falar qualquer coisa, mas só não fala do dono da empresa, né? Porque aí você pode ser banido. E bem também ele fez com uma conta da concorrente, a Mastodon, uma rede social que, de certa forma, tem um trabalho relativamente parecido com o Twitter. Ela também foi perseguida. Ela também foi cerceada dentro do Twitter. Então você pode falar no Twitter, contudo que você não fale mal e nem seja concorrente do Twitter, né? Você não sendo concorrente do Twitter e nem falando mal do dono do Twitter, aí você pode ficar lá. Se não, aí você vai ter que ser excluído, banido. Então é isso que acontece. Olha que coisa curiosa, o Google. O pessoal fala, tá com dúvida? Dá um Google, né? Pesquisa no Google. E o que é que o Google fez? Censura pesquisas que criticam o próprio Google. Sabe o que é que vai acontecer com esse vídeo? Você que está assistindo aqui, você é um sortudo. Porque provavelmente o canal já não tem um grande alcance, porque é um canal pequeno, obviamente, Escola Biblicast. Mas, como eu fiz críticas ao Google, que é o dono do YouTube, ele provavelmente, o algoritmo está lendo o que eu estou falando aqui, né? Ele lê, ele sabe do que eu estou falando. Ele provavelmente vai cercear também aquilo que eu estou falando aqui. Então, a minha crítica ao Google, ele provavelmente vai gerar, olha que interessante, vai gerar que esse vídeo não vai ser tão entregue, ele não vai ser tão impulsionado dentro da própria plataforma do YouTube, porque eu estou fazendo críticas a ele, e como o próprio Google mostra, uma reportagem de uma plataforma específica da tecnologia mostra que o Google estava censurando as pesquisas que criticavam o próprio Google. Então, você vai fazer um esforço de pesquisar problemas quanto ao Google, você vai ser muito difícil de achar procurando dentro do próprio Google. Então, você não está vendo, na verdade, as informações na íntegra, você está vendo apenas aquilo que o Google permite que você veja. Ou seja, mais uma vez, a mídia não é neutra. Então, essa ideia que você entra no computador e você acessa qualquer coisa, isso aí só é possível se você usar de artifícios de recursos que o que chamam de Dark Web ou de Deep Web. É por lá que muitos jornalistas, ativistas políticos, cientistas, professores, pesquisadores se utilizam para poderem interagir, conversar, pesquisar com mais liberdade, com menos vieses. Então, é esse o nível
da coisa que estamos falando. E como é que você acessa isso? Aí você vai ter que esperar uma aula, talvez específica, que eu vou falar um pouco sobre isso, com a conotação de evangelismo, de você usar a internet para evangelizar, mas usando mecanismos que permitem você entrar em lugares que sejam mais prejudiciais ou contrários ao uso da tecnologia, da internet para a propagação do evangelho, tá bom? Então, não é o foco aqui, já estou até me estendendo um pouco demais, mas essa aula vai ficar um pouco longa, e ficou longa porque era necessário passar esses informes para você. Bem, outra questão também importante é a liberdade de expressão. Ela é moldada, como falamos, de acordo com os critérios das Big Techs. Isso foi uma afirmação não minha, mas do próprio governo americano. Ele está verificando que as empresas de tecnologia estão fazendo o quê? Violando a liberdade de expressão. O Google, Facebook, Twitter, todos estavam na mira. Essa é uma reportagem do Folha de São Paulo alertando essa questão também. Olha que interessante, e alguém vai pensar, poxa, mas isso não acontece com a igreja, isso não acontece com as coisas de Deus, isso acontece quando você fala sobre questões periféricas. Não, na China, recentemente, ano passado, foi sancionada a lei que torna ilegais as reuniões cristãs online, ou seja, o culto online. Aquele culto da pandemia que o Cristo estava fazendo. Pois é, na China tem que ter uma autorização específica, um controle do Estado específico para saber quem faz, quem participa, como é, quando é. Então, tudo isso é o Estado implantando regulação, controles, impedindo o que nós poderíamos chamar de mídia neutra. Então, a mídia, na verdade, não é neutra. Você só acessa aquilo que é permitido você acessar. Alguns países com mais restrições, outros com menos. E aí eu quero dar uma dica de filme para você. Uma dica não, 4 dicas de filmes. Falam sobre essas questões, essa e mais outras. Inclusive vai explicar um pouco por que desses ídolos de hoje, onde é que eles nascem, como eles nascem. Parte deles nascem na própria mídia. E isso, a própria mídia está fomentando esses deuses. Então, alguns filmes que estão aí disponíveis nas plataformas de stream e são muito úteis. Primeiro, O Dilema das Redes. Está disponível no Netflix. Privacidade hackeada. Esse também disponível no Netflix fala sobre o caso da Cambridge Analytica. Essa empresa, ela manipulou informações e trabalhou para que manipulasse pessoas na eleição americana. E isso é um caso, assim, impressionante. Aconteceu, certo? Então, esse negócio de bot, de robô, que estava acontecendo, grupo de WhatsApp, Telegram aqui no Brasil, isso aí começou nos Estados Unidos. O Brasil apenas está copiando, né? Então, é mais um material, um documentário muito interessante. Outro, A Verdade da Mentira, no Prime Video. Então, um material muito bom, recomendo fortemente. Esse, inclusive, A Verdade da Mentira, é um documentário brasileiro, um documentário muito bom. E, por último, Depois da Verdade, da HBO. Fala sobre casos aí absurdos que acontecem, que as mídias sociais promovem, as pessoas promovem, as fake news, ou seja, muitos problemas, a como funcionam os algoritmos, como isso influencia, ou seja, como a mídia não é neutra. Tudo isso você também vê nesse documentário. Então são aí 4 materiais que eu recomendo fortemente. Tudo isso que eu estou falando aqui, os materiais estão disponíveis no link na descrição, inclusive as referências de tudo isso que eu falei e eu mostrei, tá certo?